Durante meses, ninguém percebeu o que estava acontecendo de verdade. Ou melhor, talvez até percebessem, mas escolheram ignorar. Ele chegava sempre cedo, sempre no mesmo horário, sempre com a mesma roupa simples, o mesmo olhar baixo e o mesmo silêncio, que, para muitos, parecia fraqueza. Mas não era. E essa é a parte que ninguém enxergou. No início, eram apenas comentários discretos, risadinhas abafadas quando ele passava, olhares trocados, cochichos que pareciam pequenos demais para causar algum impacto. Mas causavam. Cada palavra não dita, cada sorriso irônico, tudo se acumulava. Ele fingia não perceber, mas percebia tudo. Sabia exatamente quem ria, sabia o que diziam, sabia até o tom. E mesmo assim, permanecia ali, todos os dias, sem reagir, sem reclamar, sem dar o espetáculo que eles tanto esperavam. Isso, de certa forma, irritava ainda mais, porque o silêncio dele era desconcertante. Era como se ele estivesse esperando algo, ou alguém. O tempo foi passando e as provocações começaram a ficar mais abertas. Já não eram só cochichos, agora eram piadas diretas, comentários disfarçados de brincadeira. Você viu a roupa dele hoje? Ele deve viver no mesmo dia há anos. Cara estranho, nem fala com ninguém. E as risadas vinham logo em seguida, altas, escancaradas, cruéis. Ele continuava o mesmo, sentava no mesmo lugar, trabalhava em silêncio, saía no mesmo horário. Mas algo nele estava mudando, muito sutilmente, quase imperceptível, só que ninguém prestava atenção o suficiente para notar. E esse foi o maior erro de todos, porque enquanto riam, ele observava, aprendia e se preparava. O ponto de virada começou em um dia aparentemente comum. Nada diferente, nada fora do padrão, até que uma nova pessoa apareceu. Ela não ria, não fazia comentários, não parecia interessada em participar daquele jogo silencioso de humilhação coletiva. Ela observava, assim como ele, e foi ela quem percebeu primeiro. Algo não batia. Não fazia sentido alguém aguentar aquilo por tanto tempo, sem reagir, sem demonstrar sequer um sinal de fraqueza real. Porque aquilo não era fraqueza, era controle, e controle, quando ignorado, pode ser perigoso. Os dias passaram e ela começou a prestar mais atenção nele. Pequenos detalhes, pequenas atitudes, coisas que ninguém mais via. A forma como ele organizava tudo, a precisão nos movimentos, a maneira como ele olhava ao redor, não como alguém perdido, mas como alguém que mapeava cada detalhe. Aquilo não era comportamento de alguém fraco, era o oposto. Mas então, por que ninguém via isso? A resposta era simples, porque era mais fácil rir do que entender. Até que em uma tarde tudo mudou. Uma reunião foi marcada, algo importante estava para acontecer. Todos estavam presentes, inclusive ele. E como de costume, ninguém levou ele a sério. Alguns até riram quando ele entrou, outros fingiram que não viram, mas a nova pessoa ficou em silêncio, observando, esperando, e então a verdade começou a aparecer. Um dos diretores entrou na sala, mas não era alguém comum. A postura, a autoridade, o silêncio que ele carregava, tudo nele indicava que algo grande estava para ser dito. A sala ficou quieta. Pela primeira vez em muito tempo, ninguém ria. E foi então que ele falou. Antes de começarmos, preciso esclarecer algo. Um clima estranho tomou conta do ambiente. Olhares se cruzaram, respirações ficaram mais pesadas. E então, ele olhou diretamente para aquele homem que por meses foi ignorado. Acredito que muitos aqui não sabem, mas ele não está aqui por acaso. Silêncio absoluto. Ele esteve observando tudo. Agora os olhares começaram a mudar. Alguns já demonstravam desconforto, outros, medo. E tudo o que aconteceu aqui foi registrado. Um arrepio percorreu a sala inteira. As risadas desapareceram, completamente.
E então veio a frase que ninguém esperava ouvir. Ele é o responsável pela auditoria que vai decidir o futuro de todos aqui. O mundo pareceu parar por alguns segundos. As mesmas pessoas que riam agora não conseguiam nem levantar o olhar. O choque era evidente, mas o pior ainda estava por vir. Porque ele finalmente falou, pela primeira vez, e sua voz não tremia, era firme, controlada, segura. Durante meses eu ouvi tudo. Cada palavra dele pesava. Cada comentário, cada risada, cada tentativa de diminuir alguém que vocês nem conheciam. O silêncio agora era ensurdecedor. E o mais interessante é que tudo isso revelou muito mais sobre vocês do que sobre mim. Ninguém ousava responder, ninguém ousava sequer respirar mais alto. Vocês riram porque acharam que eu não importava. Ele fez uma pausa, olhou ao redor, nos olhos de cada um. Agora, quem decide sou eu. O impacto foi imediato. Alguns tentaram justificar, outros tentaram pedir desculpas, mas já era tarde, muito tarde, porque a verdade, quando aparece, não volta atrás. E naquele momento, tudo o que foi ignorado voltou com força total. As consequências começaram a surgir nos dias seguintes. Mudanças, demissões, reestruturações. O ambiente nunca mais foi o mesmo. E ele continuou sendo exatamente quem sempre foi. Calmo, silencioso, observador, mas agora respeitado, porque finalmente entenderam algo que deveriam ter percebido desde o início. Nunca subestime quem escolhe o silêncio, porque muitas vezes é no silêncio que as maiores verdades estão sendo construídas. E você? Já parou para pensar em quantas vezes julgou alguém sem saber nada sobre ele? Quantas vezes riu sem entender o que estava por trás? Comenta aqui embaixo. Você já passou por algo parecido? Já foi subestimado ou subestimou alguém? Se essa história te fez refletir, deixa seu like, se inscreve no canal e compartilha com alguém que precisa ouvir isso hoje. Porque às vezes a verdade demora, mas quando chega, ela muda tudo.